Estamos continuando o nosso estudo sobre o livro do Deuteronômio e hoje, nesse contexto histórico, dando continuidade ao contexto histórico, nós iremos estudar, conhecer algumas instituições ou alguns personagens que aparecem neste livro, que aparecem em alguns capítulos do livro do Deuteronômio. Então, as instituições que aparecem no livro são quatro. São basicamente quatro. Então, a primeira são os juízes, a segunda são os sacerdotes levitas, a terceira, o rei, o quarto, o profeta. Então, podemos identificar dois tipos, juízes e sacerdotes levitas. Encontramos também no plural de um lado rei e profetas, e no singular de outro. Existe também entre essas instituições, relacionamento entre si e às vezes distanciamento entre si. É possível também perceber no livro do Deuteronômio uma progressão importante na tentativa dos quatro sujeitos em questão, tendo uma exposição, um cume, sobre a personagem do profeta. Então, sobre os juízes, para compreendermos e para conhecermos a presença dos juízes no livro do Deuteronômio, nós precisamos fazer a leitura de Deuteronômio 16, capítulo 16, versículo do 18 ao 17, o 7. A presença dos juízes, lá depois que fizermos esta leitura, nós iremos conhecer, eles estão espalhados em cada cidade e vila, na porta de cada uma delas. O espaço tradicional de enfrentamento e de resoluções de conflitos. Isso nós podemos ver ali nos versículos 18 e 20. Os assentos são tão óbvios quanto os atuais. Qual é a sua importância? Então, ele precisa manter-se no princípio de imparcialidade. Os juízes também são responsáveis pelo combate à corrupção, a qual não poucas vezes compromete o exercício da justiça. Então, o texto de Deuteronômio também aparece para nós e estabelece para nós a prática da justiça como um princípio fundamental para que se possua a terra que Javé vai dar. Daí a presença dos juízes são importantes nessa superação dos conflitos, no combate à corrupção, em tudo aquilo que a justiça deveria, se responsabilizar, deveria conduzir, deveria, orientar. Outra instituição que nós conhecemos dentro do livro é os sacerdotes levitas. Para conhecermos, precisamos olhar no livro do Deuteronômio, o capítulo 17, o versículo de 8 ao 13, depois o capítulo 18, de 1 a 8. Então, dentro do livro nós vamos perceber os sacerdotes levitas. Deles se fala um pouco de distinção entre si, mas eles estão também em comunhão, em relação também com o rei. No capítulo 17, do 8 ao 13, se prevê a atuação deles junto aos juízes, os sacerdotes levitas, numa instância acima daquelas locais, para o encaminhamento de demandas que de outra forma seriam insolúveis. Então, os sacerdotes levitas caminham junto com os juízes
para solucionar alguns problemas existentes com relação à prática e o exercício da lei. Tal instância se associa diretamente ao lugar central de culto a Javé, assumindo então uma aura sagrada. Da porta perpassava-se para o templo. Já no capítulo 18, de 1 ao 8, se estabelece os direitos, dos sacerdotes e levitas, advindos da condição de quem não usufruía da herança de Javé, como as demais tribos, ou seja, da terra. Outra instituição que nós vamos perceber no livro do Deuteronômio é a presença do rei. Nós iremos conhecer esta presença olhando o capítulo 17 do Deuteronômio, capítulo 17, versículo do 14 ao 20. A monarquia não é uma expressão da deliberação e da autoridade divina, mas uma concessão diante da vontade do povo. Então é o povo que escolhe e que elege o rei. E é o povo que deve estabelecê-lo, um escolhido por Javé entre os irmãos, e não um estranho. Há uma dialética única entre Javé e Israel na constituição do rei. Então, o rei é escolhido pelo povo em consonância com a presença de Javé, e não pode ser um estranho. Isso é possível percebermos lá no versículo 15 do capítulo 17. O rei precisa estar submetido à lei, que deve reger a vida do povo. Tudo isso com um horizonte. Estar acima dos irmãos não comporta privilégios, nem admite orgulho que permita fazê-lo desencambar para o autoritarismo e para um caminho que contrarie as determinações de Javé e os anseios do povo. Então o rei governa e reina sempre em consonância com Javé e com o povo. No texto de Deuteronômio, restringe radicalmente as pretensões dos monarcas em relação aos seus respectivos povos. Recrutamento de filhos e filhas para toda sorte de trabalho compulsório e cobranças de impostos sobre tudo o que é produção agrícola e pecuária. A expressão simbólica da redução das pretensões que o rei possa ter é a lei. Ela é absoluta e o rei não é. A lei é a mediação fundamental entre Javé e o povo. Não ele, como se costumava pensar, da realeza nas diversas experiências de monarquia naqueles tempos imundos, também em Israel e em Judá. Então, fica bem claro que a presença da lei, diante da presença do rei, a lei está acima do rei. E o rei, obviamente, precisa obedecer às leis, como também o povo. Essa é uma norma, é uma regra que nós vamos encontrar no livro do Deuteronômio. Isso é importante, para conduzir e para orientar o povo, sabendo que o livro faz parte dos ensinamentos da lei de Yahvé ao seu povo. Outro personagem que nós encontramos é a presença do profeta. A presença do profeta, ele toma um lugar decisivo, uma personagem profética. É aquele que vem anunciar. É aquele que vem passar ao povo os ensinamentos de Deus, que vem conduzir o povo aos caminhos de Deus. Esta é a missão profética. Então, ele tem um poder de articulação. Então, o profeta aparece como aquele que ocupa um lugar de articulação
é dos poderes concebido no código deuteronômico. Então, ele não pode ignorar, o profeta não pode ignorar os ensinamentos e a lei de Deus. Ele deve estar em consonância também com aquilo que foi lhe repassado, com aquilo que ele assumiu como compromisso profético, como missão. Então, ele também perpassa por um caminho estranho, por um terreno desafiador. Daí a perícope do livro do Deuteronômio, no capítulo 18, o versículo do 9 ao 22, nós iremos perceber esta missão profética. Como é que ele se consagra? Como é que ele se coloca a serviço do povo? Como é que ele se coloca para transformar e conduzir o povo a obedecer à lei de Deus? Então, a existência e a ação do profeta atuante em espaços e circunstâncias de proximidade e ao mesmo tempo é aquele que está entre o templo e a corte. Então ele transita nestes lugares com esta missão de transmitir, digamos assim, os ensinamentos da lei de Deus. Então é importante para nós que estamos estudando o livro do Deuteronômio conhecer um pouco esta sociedade, esta organização. A outra organização que nós estamos percebendo justamente essas quatro, são quatro organizações: os juízes, sacerdotes levitas, o rei e o profeta, em que nós podemos conhecer esses personagens a partir destas perícopes, destes textos. Então é muito importante no estudo nós tomarmos os textos, o texto bíblico, fazermos a leitura do texto e procurarmos compreender a história, porque nós sabemos que toda a Bíblia foi escrita a partir de histórias de um povo, a partir de uma realidade. E essa realidade, escrita tantos e tantos anos atrás, é atual hoje na nossa vida. Então é importante como é que nós estamos compreendendo a palavra de Deus. Também do livro do Deuteronômio, a partir desse estudo, nós podemos nos questionar: estamos compreendendo realmente os ensinamentos da lei, dos profetas? Quais são as minhas dificuldades? Nós sabemos que a palavra de Deus é, em alguns textos, um pouco complexa. Mas como é que essa palavra suscita uma renovação na minha vida? Suscita uma renovação no movimento das equipes de Nossa Senhora, na pastoral em que faço parte. Como é que eu estou vivendo os ensinamentos da lei de Deus na minha vida? Nós sabemos que o nosso pecado maior é a gente não colocar em prática os ensinamentos da lei de Deus. Então nós somos chamados a nos questionar, a pensar como é que nós estamos agindo, como é que nós estamos nos comportando diante dos ensinamentos da lei de Deus. Aqui nós estamos concluindo esses vídeos, esses 3 vídeos, digamos assim, sobre o contexto histórico, e a partir dos próximos vídeos nós iremos continuar partindo do estudo bíblico proposto pelo livrinho da Comissão Bíblico-Catequética da CNBB. Então nós iremos estudar a partir do próximo vídeo o texto do primeiro encontro, que está lá na página 21 do livrinho. O texto preparatório do encontro. Então nós iremos nos basear sempre deste texto
para essas meditações. Então, um povo consagrado ao Senhor. Então, para adiantar a leitura, é importante que vocês já façam, digamos, em casa, né, no dia a dia, durante esses dias até a próxima terça-feira, este estudo, né, de Deuteronômio no capítulo 6, o versículo do 4 ao 8. Depois, o capítulo 7, o versículo do 7 ao 16. Então, o título é Um Povo Consagrado ao Senhor. Então, como é que acontece esta consagração deste povo ao Senhor, a Yahvé? Então, é importante a gente fazer essa preparação antecipada e no próximo encontro nós iremos, digamos, falar um pouco sobre esse texto de preparação. E é claro que fica o convite, seja na equipe, seja na comunidade paroquial, seja também nos movimentos, a realizar esses encontros, né? Esses encontros celebrativos, né? Sobre o estudo do livro do Deuteronômio que nós estamos fazendo e que é proposto também pela CNBB para este mês da Bíblia. É importante que vocês não somente estudem, mas também possam fazer essa meditação, né? A palavra de Deus não pode ser somente estudada, ela precisa ser também meditada, ser compreendida, ser colocada também dentro da vida, e isso é importante. Então, a gente agir em consonância com essa palavra, fazer com que essa palavra se torne viva e eficaz na nossa vida, no nosso movimento, na nossa pastoral, na nossa igreja, fazendo com que essa palavra torne carne, se torne vida na nossa vida. Então é importante nós fazermos, né, esta consonância da nossa vida com a palavra. Então nós iremos, no próximo vídeo, já tomar como base esse texto, fazer com que este texto possa, digamos, nos ajudar a aprofundar, né, esse estudo sobre a palavra de Deus. Então, que o Senhor Jesus possa acompanhar a cada vez mais a vocês que estão fazendo esta meditação, que nós possamos nos tornar sempre um sinal da presença de Deus na vida da nossa família, da nossa igreja, da nossa comunidade, do nosso movimento. E não esqueçamos sempre do lema do livro. Abramos, né, a nossa mão para o nosso irmão. Então são tantos aí que estão necessitando, seja de uma palavra de conforto, seja de uma palavra amiga, e nós somos desafiados, digamos, a exercitar no cotidiano da vida, abrir as nossas mãos, mas não somente as nossas mãos, mas também o coração, né, a nossa casa, fazer com que esta palavra entre e habite em nós e que nós possamos, digamos, tornar em ação esta palavra que nós estamos ouvindo, que nós estamos meditando, que nós estamos procurando exercitar no cotidiano da nossa vida. Então, a todos que nos acompanham, que o Senhor possa permanecer conosco, hoje e sempre. Amém. E até o próximo vídeo, né, que nós iremos publicar em breve. Muito obrigado a todos.